Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje novamente aqui para mais um papo sinistro e assombrado, porque eu sei que vocês gostam e eu também. Hoje nós vamos falar sobre a rainha Mary Stuart. Mary Stuart, ela foi rainha da Escócia, foi rainha consorte da França e era queridinha dos católicos também na época para assumir o trono da Inglaterra. Ela era prima de Elizabeth I e foi Elizabeth I quem mandou executar Mary Stuart. Ela foi executada aos 44 anos de idade, tá? Por decapitação a machado. Foi uma decapitação assim terrível. Óbvio que nunca vai ser um fato leve de ser contado, de ser visto, porém a execução dela foi algo além do imaginado. Até as pessoas mais insensíveis que estavam presentes no dia da execução se sentiram muito mal com o que aconteceu. E eu vou contar para vocês por que essa decapitação foi tão terrível assim, muito mais além do que fatos assim geralmente são. Por causa de todo esse contexto que nós vamos contar aqui para vocês hoje, essa história ela também envolve fatos sobrenaturais e até mesmo um exorcismo foi feito em um dos castelos onde Mary Stuart passou. Um suposto amante dela também, suposto porque isso não foi provado, também foi assassinado em um desses castelos, tá? De forma extremamente covarde e brutal. E até hoje ele também é visto, né? O fantasma dele é visto perambulando ali por esses locais. Eu também vou contar essa história para vocês, porque é uma história que rende arrepios até hoje. Gostam de um papo sinistro? Gostam, né? Gostam que eu sei. Então, por favor, gente, me acompanhe até o final do vídeo. Se gostarem, é claro, já peço aquele like que é tão importante para nós. A sua inscrição também nos ajuda muito. Por favor, compartilhem aí nas suas redes sociais, tá? Pelo WhatsApp também, porque isso ajuda bastante, né? Que o nosso trabalho seja impulsionado. Peço também que vocês sigam, né, a gente lá no Instagram pelo @Mistérios do Tempo Oficial. Tá bom? Por lá a gente também sempre posta ali os vídeos, né, que estão aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então vamos conhecer um pouquinho dessa história aí sinistra, misteriosa e assombrada? Então vamos lá. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. Então, pessoal, para quem não conhece muito a história da rainha Mary Stuart, ou Maria I, né, da Escócia, como ela também é conhecida, a Mary, rainha, né, Mary Stuart, ela nasceu no dia 7 ou 12, isso é incerto, tá? 7 ou 12 de dezembro de 1542, e ela morreu no dia 8 de fevereiro de 1587, aos 44 anos de idade. Ela morreu na Inglaterra, tá? Por execução, por decapitação, por machado, a mando da sua prima Elizabeth I. Elizabeth I, né, era filha de Henrique VIII. Então, no caso, a Mary Stuart, ela era sobrinha neta do rei Henrique VIII. Para quem não sabe, pessoal, o rei Henrique VIII foi o mandante, né, da execução, também bem conhecida aí da história, de Ana Bolena, que era sua esposa na época, e também mãe da rainha Elizabeth. Olha, é uma família que literalmente fazem com que as cabeças rolem, né? Porque, olha, é um tal de parente mandar executar parente ali sem nenhum tipo de dó nem piedade. Para quem quer saber também um pouquinho da história ali de Ana Bolena, pessoal, recomendo um vídeo que nós fizemos, foi logo assim que a gente começou o canal, Mistérios de Hampton Court. Confere lá, é um vídeo bem longo também, tem muitas histórias assombradas envolvendo Ana Bolena e esse castelo que é tão bonito, que é Hampton Court, tá? Então, assim, pessoal, a rainha Mary Stuart, ela era filha do rei James V e de Maria de Guise. O rei James V também é comentado aqui no canal em um vídeo, Escócia Assombrada parte 3, porque ele também foi o mandante da execução, não por decapitação, mas por uma execução muito brutal também, que foi da Lady Janet Douglas, conhecida como a Dama de Cinza, e essa história nós contamos na íntegra para vocês ali no vídeo Escócia Assombrada parte 3. Confere lá essa playlist também que é bem legal, tá bom, pessoal?
A decapitação de Mary Stuart foi algo, como eu já contei aqui para vocês, comecei a contar aqui na introdução do vídeo, foi algo assim apavorante, tá? Nenhuma execução, obviamente, nenhuma decapitação é algo agradável, algo bonito de se ver, óbvio, porém a dela foi algo assim extremamente aterrorizante. Por quê? Primeiro, ela não teve, né, digamos assim, a honra ou a sorte de ser decapitada pela espada, como foi o caso de Ana Bolena. Por que que pela espada, né, seria uma sorte para ela? Porque por esse tipo de execução, geralmente a morte é mais rápida. No caso da Ana Bolena, foi contratado um espadachim com uma espada muito afiada, então ela praticamente não sentiu nada. Foi aquele golpe certeiro, a cabeça dela já foi decepada, e ali aconteceu, então, a execução dela. Só que no caso da Mary Stuart, ela foi executada a machado, ela teve 2 carrascos, tá? Um deles, parece, pessoal, que foi, assim, extremamente brutal com ela. Ela estava muito bem vestida, acompanhada ali pelas suas servas, porém, no momento em que ela chegou no cadafalso, um desses carrascos, então, a despiu de forma muito brutal. Ele praticamente arrancou as roupas dela. Ela não ficou despida totalmente, ela ficou ali com as roupas, né? Aquela roupa que é tipo uma camisola que ficava ali por baixo do vestido, mas aquela roupa mais pesada foi tirada de forma muito abrupta e ela foi praticamente jogada no chão para que ela então deitasse, né, em cima de uma espécie de um suporte onde ficaria a cabeça dela. Ela ficaria então com os braços estendidos para frente e ali então seria desferido o golpe de machado. Só que um desses carrascos, pessoal, que ficou, então, responsável por fazer a decapitação, segundo a história, esse homem se ajoelhou ao lado de Mary Stuart, ele estava muito nervoso e ele pediu perdão para ela pelo que ele estava sendo obrigado a fazer. Porque ali, pessoal, não estava sendo uma execução de qualquer pessoa. Não que ela fosse melhor do que alguém por isso, mas querendo ou não, ela era uma rainha, né? Ela era uma celebridade ali no reino, então obviamente o carrasco estava muito nervoso, pelo menos um deles, e talvez seja por isso que a morte dela tenha sido tão brutal, talvez até sem querer, porque algumas pessoas falam esse golpe de machado acabou machucando muito ela, porque ela não estaria bem posicionada. E outras pessoas já falam que é porque o carrasco estava nervoso mesmo, tá? Então, o que aconteceu, pessoal? Geralmente, a cabeça, numa execução assim, ela tem que sair já no primeiro golpe. No caso da Mary Stuart, ocorreram 3 golpes de machado para depois ela ser considerada morta. Então, o primeiro golpe de machado, ao invés de acertar o pescoço, acertou a parte de trás da cabeça dela, e isso causou ferimentos terríveis, né, na parte da frente, principalmente nos olhos, porque pela pancada os olhos saltaram muito para fora, mas ela não morreu. Então as pessoas que estavam ali assistindo essa execução se sentiram muito mal, até mesmo aqueles, né, que gostavam de ver esse tipo de cena, porque não esperavam que isso iria acontecer. Então nesse momento ela não morreu de imediato, ela gemeu bastante, muito sangue foi colocado para fora. O carrasco não conseguiu também decapitar no segundo golpe, tá? Ele acertou o pescoço, mas não saiu. E no terceiro golpe, então, é que ela foi realmente decapitada. Nesse momento, aquele outro carrasco que tinha sido mais brutal com ela ali na forma, né, de agir com ela, ele pegou a cabeça dela, então, pelos cabelos e levantou para que a população visse a execução. Nesse momento, pessoal, há algumas histórias que contam que ela estava usando uma peruca. Ela era conhecida também por ser uma rainha ruiva, assim como a rainha Elizabeth. Elas tinham longos cabelos, tá? Descritos aí como cabelos muito bonitos. Porém, nesse dia foi falado que ela já não estava assim, que ela já estava com o cabelo muito curto e bastante grisalho, e que aquilo que ela utilizava no dia, na verdade, era uma peruca. As pessoas contam que quando o carrasco levantou a cabeça dela para que a população pudesse ver, ela ainda estava mexendo os lábios, porque ela morreu sussurrando palavras em latim, pedindo para que Deus então recebesse a sua alma. Ela foi uma rainha que teve muita compostura até o último momento da sua morte, porém ela teve até, digamos assim, um senso de humor antes
né, de ser decapitada. No momento que o carrasco puxou as roupas dela, ela se sentiu obviamente muito envergonhada, porque praticamente aquela camisola, mesmo tampando todo o corpo dela, era praticamente hoje o que nós usamos como lingerie. Então ela se sentiu intimidada, mas ela ainda brincou. Ela disse que nunca tinha ficado assim na frente de tantos noivos, né? Então, mesmo naquele momento, parece que ela teve aquele senso de humor. Assim que o carrasco levantou a cabeça dela, eles perceberam que tinha um barulho debaixo do vestido da rainha. E aí que entra uma parte bem triste da história, né? Além de tudo isso que já foi contado, é que o cadafalso onde ela estava virou uma poça de sangue. Porque assim, pessoal, o rosto dela ficou irreconhecível. De tantas, né, machadadas que ela levou até ela morrer, o rosto dela na parte da frente ficou totalmente desfigurado, como eu falei para vocês, os olhos, a língua, os dentes foram praticamente todos projetados para fora, e isso assustou muito a população que já estava saindo em total silêncio. Quando as servas foram recolher o corpo dela, notando esse barulho, eles perceberam que embaixo das anáguas dela estava então um cachorrinho de estimação que ela tinha. Esse cachorrinho se recusava a sair do lado do corpo dela, ele ficou ali do lado do corpo, todo encharcado de sangue, até que então uma das servas ali com muito carinho conseguiu tirar ele. Então foi uma cena bem pavorosa mesmo. Então, pessoal, por tudo isso que aconteceu até hoje, o fantasma dela também ele é muito relatado, tá? Não só por funcionários dos castelos aonde ela morou e aonde ela ficou presa, mas também turistas, tá? Turistas acabam vendo ela em vários pontos da Inglaterra e da Escócia. Depois de Ana Bolena, ela é o segundo fantasma mais relatado e também comentado por causa dos efeitos poltergeist, que também envolvem um dos castelos aonde ela morou e que foi o castelo aonde esse suposto amante que ela tinha, que na verdade era um secretário pessoal dela, a gente já vai falar sobre isso, foi nesse castelo aonde então ele foi assassinado. Até hoje eventos poltergeist, tá? Parece que isso é reconhecido até pela rainha Elizabeth II nesse castelo. Então tudo isso envolve ali uma carga muito negativa, uma carga de muito sofrimento. Eu, particularmente, já dei minha opinião aqui para vocês, eu acredito sim na vida após a morte, acredito sim que alguns espíritos ali mais apegados acabam ficando nesses locais, e nós já vamos contar tudo isso para vocês na íntegra, tá bom, pessoal? Também já peço novamente aquele likezinho, se estiverem gostando, porque isso, pessoal, ajuda muito o nosso trabalho. Quero agradecer também aos novos inscritos, aos comentários que estão sendo colocados, né, nos grupos que nós divulgamos o nosso trabalho e também no próprio YouTube. Esses comentários eu peço para vocês também que, por favor, né, se puderem deixar diretamente no vídeo, porque isso ajuda bastante o YouTube a reconhecer o nosso trabalho. Peço esse apoio para vocês, tá bom? Desde já a gente agradece bastante. Mary Stuart, ela foi casada, pessoal, 3 vezes e nenhum dos 3 casamentos trouxe para ela felicidade, a não ser pelo segundo casamento que deu a ela um filho que mais tarde se tornou rei James VI, tá? Ela teve apenas um filho, mas há também uma história de gêmeos que ela teria abortado em uma das prisões que ela ficou, e eu já vou contar isso para vocês. Então, ela foi casada primeiramente com o rei da França, ficou pouco tempo casada com ele, Francisco II. Logo depois que eles se casaram, que ele assumiu o reino, então ele acabou falecendo, e a Mary acabou voltando então para a Escócia. E lá, algum tempo depois, então ela acabou se casando, né, pela segunda vez com seu primo, Henrique Stuart, mais conhecido como Lord Dudley, tá? E o Lord Dudley, pessoal, também acabou se tornando aí um dos fantasmas reconhecidos, tá, por funcionários e até mesmo pela própria família real como um dos habitantes desses locais aonde eles moraram. Então a Mary, ela teve uma história de vida muito conturbada, muito triste. Ela foi presa com apenas 24 anos e ela ficou presa 20 anos, ficou longe de sua família, ficou longe do seu filho, passou por inúmeras humilhações, mesmo sendo uma rainha. Então, até hoje ela é reconhecida como uma rainha mártir, tá? Tem pessoas que adoram ela até hoje, talvez muito mais do que a própria rainha Elizabeth I, que também é uma rainha bem conhecida aí por ter lutado pelo seu povo. A Mary, então, no seu segundo casamento com o seu primo, Henrique Stuart, né, o Lord Dudley, ela não foi feliz, tá? Muito menos do que ela
tinha sido no primeiro casamento, porque o Lord, né, Dudley, ele era uma pessoa descrita como extremamente vaidoso, ocioso, o famoso malandro, que ele também não queria nada com nada, traía a rainha aí pelos cabarés da vida, bebia bastante, não tinha nenhuma responsabilidade com ela, mas mesmo assim dizem que ele era muito apaixonado por ela e ela não era tanto. Até a gente nem duvida disso, porque um homem que a tratava dessa forma ia ser muito difícil mesmo ela ter um sentimento muito forte por ele. Mas enfim, ela acabou se casando com ele, pessoal. Só que o Lorde, né? Que ele não era rei, ele era Lorde, ela era rainha. O que acabou acontecendo? Ela começou a ter uma amizade muito forte com um homem, um músico italiano chamado Davi Rizzio. O Davi Rizzio também é conhecido como Davi Riccio, depende ali o país que ele é mencionado por causa da origem italiana que ele tinha. Ele era um músico muito popular, as pessoas gostavam muito dele. Ele também era católico, a rainha Mary também era católica, né, num país que já tinha ali súditos, né, protestantes, muito assíduos também por influência da rainha da Inglaterra, Elizabeth I, mesmo eles estando na Escócia. Então, assim, era aquela guerra, né, protestantes versus católicos, cada um com sua fé querendo que ela fosse imposta, né, de qualquer forma. Então, a rainha Mary era católica, o Davi também era, e o Lord Dudley parece que já estava mais para o lado dos protestantes. E isso acabou incomodando bastante também ele, não só por causa da religião, mas porque ele dizia que a rainha era muito influenciada por esse amigo. E pessoas mais próximas dizem que realmente ela poderia ser. Tanto é que ele se tornou uma espécie de relações públicas para ela. Então, eles viviam para cima e para baixo o tempo inteiro. Claro que junto com as damas de companhia da rainha, os pesquisadores, eles afirmam, tá? Afirmam que ela não teve realmente nada com ele, a não ser uma grande amizade, uma grande relação de confiança. Por que eles afirmam, eu não sei. Se eles encontraram algum tipo de diário, se é feito à base de testemunhos da época, eu não sei. Mas eles afirmam que não. Que o que ela tinha com ele era uma grande amizade, mas isso incomodava muito, então, o esposo dela. A rainha Mary, pessoal, ela ficou por muito tempo no palácio de Holyrood House, ou então Palácio de Holyrood, como ele também é conhecido. Esse palácio, ele é a residência oficial da rainha Elizabeth II na Escócia. Então, ela costuma ir muito para lá nos meses de junho e de julho, que é o verão de lá nessa época, e ela costuma ficar lá. Mas algumas pessoas comentam que ela não gosta muito de ficar nesse castelo justamente por causa da fama de assombrado que ele tem e por causa de um possível efeito poltergeist que envolve a morte do Davi Rizzio. O que aconteceu então, pessoal? Ali nesse castelo, até hoje, esse quarto ele é aberto para visitação. Ele era realmente o quarto da rainha Mary Stuart. Esse quarto ele tinha uma espécie de uma sala privada, que era onde a rainha costumava fazer suas refeições quando ela não queria descer para a sala de jantar principal. Quando ela tinha alguma reunião, quando ela estava indisposta, ela costumava ficar ali, até porque nessa época que aconteceu esse assassinato do Davi Rizzio, ela estava grávida de 7 meses do Lord Dudley, que já estava ali, né, com as orelhas inchadas, né, de tanto que as pessoas comentavam que esse filho poderia ser do Davi Rizzio. E ele começou a ficar com essa dúvida, o ciúme dele cada vez mais aumentou, então ele foi procurar ali alguns rebeldes, tá, protestantes, que já não gostavam muito da rainha e também não gostavam do relações públicas dela, e ele então resolveu organizar um levante contra esse homem para que ele fosse assassinado. Isso não demorou muito tempo, tá, pessoal? Então, em uma bela noite, a rainha estava jantando nessa sala privada do quarto dela, junto com o Davi Rizzio, que estava cantando uma música, como eu falei para vocês, ele era músico já bem conceituado na Itália. Ele também tinha um parentesco ali com a Mary Stuart. E então, pessoal, eles estavam ali jantando tranquilamente quando então o Lord Dudley entrou junto com outros homens, totalmente transtornado, acusando a rainha de adultério na frente de todo mundo. E então cerca de 6 homens atacaram Davi Rizzio na frente da rainha. Ele, com muito medo, em um momento de desespero, se escondeu atrás dela, que
colocou então ali a sua autoridade de rainha, que não foi respeitada, tá? Ele acabou então sendo puxado, tá? De trás dela, quase derrubaram a rainha. Quando ela tentou reagir, apontaram uma arma para a barriga dela, dizendo que ela iria levar um tiro, e ela então, com medo que machucassem o bebê, realmente não teve o que fazer. Parece, pessoal, assim, que foi uma cena pavorosa, assim, horrorosa mesmo, de uma brutalidade, de uma covardia tamanha, porque ele foi atacado por cerca de 6 homens. Ele se agarrou nas saias do vestido dela, quase derrubando. Ela gritava muito o tempo todo. As servas também muito nervosas, tentando acalmar, tentando botar a mão na frente dos olhos dela para que ela não visse, mas ela acabou então vendo boa parte dessa chacina. Ele foi apunhalado por adaga cerca de 57 vezes, tá? Ele já começou a ser apunhalado na frente dela, até que puxaram ele para uma outra sala que também ficava no quarto da rainha, e lá terminaram o serviço, jogando o corpo dele escadaria abaixo e deixando ele ali sangrando até a morte. Então, assim, pessoal, o casamento dela já não estava bem nessa época. Depois disso tudo daí, mesmo que a coisa piorou, ela não tolerou ser acusada de adúltera pelo próprio marido na frente de todo mundo. Dizem que ele se arrependeu do que ele falou, tentou se reaproximar dela, mas ela não quis mais conversa com ele. Ficaram juntos realmente, puramente por política e nada mais do que isso. Ela também se sentiu muito ameaçada, ficando ali naquele palácio, né, que é de Holyrood House. Então ela resolveu sair dali e ela foi direto para um outro castelo que tem uma fama de muito assombrado, também por ela, que é o castelo de Edimburgo, tá? Que fica próximo ali do castelo de Holyrood House. Ela saiu dali porque ela não queria mais ficar num lugar onde tinha acontecido isso, e também porque ela não se sentia mais segura ali dentro daquele castelo. Então ela resolveu ir para Edimburgo, tá? E cerca ali de 1 mês e meio depois, 2 meses, ela acabou então ganhando o rei James V dentro desse castelo. Até tem uma outra lenda, pessoal, que eu não vou me aprofundar muito, mas algumas pessoas comentaram na época que por causa de tudo isso que aconteceu, ela teria dado à luz, sim, lá no castelo de Edimburgo, porém que o filho verdadeiro tinha morrido no parto. Ela, por medo de causar ali um grande alvoroço na sucessão do trono, teria então pego o bebê de uma criada que também estava ganhando o bebê no mesmo dia que ela, lá no castelo de Edimburgo. Era um menino também. Tudo isso, pessoal, ficou muito na dúvida por causa de uma reforma que aconteceu lá no castelo de Edimburgo, e que dizem que na parede, numa das paredes próximas ali aonde a rainha Mary havia ganhado o bebê, foi encontrado um esqueleto de um bebê e que ele era um menino. Então, por que ele estava emparedado? Ninguém sabe, mas ele estava. Então, pessoal, toda essa covardia que aconteceu com o Davi Rize ocorreu no Palácio de Holyrood House, e esse local é a nossa primeira parada sobrenatural aqui da história, tá? Então, o que que acontece? Esse castelo, como eu falei para vocês, esse palácio, né, ele é a residência da rainha Elizabeth II na Escócia. Ela vai para lá, mas ela não gosta, parece que, de ficar muito tempo ali. Resolve o que ela tem que resolver, mas também fica isolada em uma parte do castelo, e ela não visita essa outra parte que é liberada para o público, que é onde fica ali o quarto da rainha Mary, tá? E essa famosa sala de jantar que foi onde aconteceu tudo isso. Então, pessoal, os funcionários, tá? Alguns funcionários que não se identificaram nas entrevistas, mas que parece ainda trabalham lá, eles afirmam que ali no quarto da rainha Mary tem uma mancha de sangue na madeira. Essa mancha de sangue parece que também está em um dos móveis que era da época, e esse móvel também estava lá no dia desse assassinato. Essa madeira que fica no chão, o assoalho, ele é tampado ali por um tapete felpudo, mas os funcionários sabem que essa mancha existe. No momento de fazer a limpeza, essa mancha está ali presente, ela nunca saiu, por mais que fossem colocados ali produtos de limpeza. Há uma mancha de sangue e eles afirmam que essa mancha é do Davi Rize. Mas assim, pessoal, essa mancha, ela não é o fato, digamos assim, mais assombrado dessa história. Há um evento considerado poltergeist que acontece todos os anos nesse castelo, justamente, coincidência ou não, na época em que esse assassinato ocorreu. Manchas de sangue costumam brotar nos móveis, nas tapeçarias,
nas cortinas, no chão. E essas manchas, pessoal, por mais que os funcionários limpem, elas não saem. Elas não saem. Eles podem colocar ali N produtos de limpeza e eles não conseguem tirar. E tem alguns funcionários que se recusam a ir naquela parte ali do castelo nesse período. Então, quem faz a limpeza, quem fica organizando são justamente os funcionários mais antigos, que já conhecem mais a fundo essa história e que já não se impressionam tanto. Porém, nessa época do ano em que essas manchas acontecem, o castelo não abre para visitação. Geralmente acontece uma vez por ano e parece que essas manchas ficam ali por dias, tá? Uma semana, 10 dias, elas não saem de imediato e elas começam a sair sozinhas. Essa mancha que está ali permanente na madeira, essa nunca saiu. Agora, as outras manchas que são de sangue vivo, é sangue vivo, tá, pessoal? Os funcionários falam que é sangue vivo. Dentro desse castelo, desse palácio, não é permitido filmar e não é permitido também nenhum tipo de fotografia. As poucas fotografias que tem aí na internet, ou são pessoas que tiraram ali sem ninguém perceber, ou é do próprio castelo, né? Autorizado pela própria rainha ali para divulgação, porque a gente sabe que esses castelos também, para visitar, pessoal, também tem que ter um dinheirinho ali, porque não é de graça, né? Eu não sei quais são os valores, mas esse palácio de Holyrood House, ele tem boa parte do palácio aberto para visitação, tá? Só menos quando a rainha está, então, ali entre os meses de junho e de julho. Então, essas manchas de sangue amedrontam até hoje as pessoas que trabalham lá. Mesmo aqueles que são mais antigos acabam ficando um pouco incomodados, é óbvio, porque ali se trata de um evento sobrenatural, com certeza, aquelas manchas não vão brotar ali do nada. Então, um fundo ali mais misterioso, com certeza há por trás disso tudo. É um local que guarda energias muito pesadas. As pessoas que vão ali visitar, pessoas mais sensíveis, já relataram que sentem fortes dores de cabeça e eles sentem presenças, tá? A temperatura despenca também, que a gente sabe que dependendo da época do ano é um lugar mais frio mesmo, mas quando a época do ano é mais quente, a temperatura cair de repente é mais um indício de que algo sobrenatural está ali por perto. A própria Rainha Mary, o Lord Darnley e também o Davi Rizzio, até porque tem um quadro, tá, pessoal, no quarto da Rainha Mary, desse amigo tão querido que ela tinha, que era o Davi Rizzio. Então tem esse quadro dele lá, as pessoas reconhecem esse fantasma justamente pela fotografia ficar tão exposta. Então ela já foi vista principalmente subindo as escadas, o Davi Rizzio já foi visto ali sempre lavado de sangue, e o Lord Darnley é muito visto nos jardins do castelo, ele quase não é visto na parte de dentro, mas ele é muito visto, muito relatado que o fantasma dele vaga pelos jardins. E nesse castelo também, pessoal, nesse palácio, há uma outra figura fantasmagórica que eu acredito que não tenha nada a ver com a Rainha Mary, mas o nome dessa mulher seria Agnes Simpson. Essa mulher, ela teria sido uma mulher muito perversa, tá? Ela foi então ali executada por tortura, condenada por bruxaria. Dizem que foi uma coisa também assim pavorosa, porque eles levaram ela para o jardim do castelo, tiraram totalmente a roupa dela, deixaram ela nua, sabe lá o que foi feito com essa mulher, totalmente despida, ainda mais que ela era considerada uma mulher muito bonita, então a gente sabe que todo tipo de abuso era cometido naquela época. Então o que eu sei é que ela teria sido morta por tortura pesada, ela apanhou muito mesmo, ela morreu praticamente pisada, tá? E ela então foi deixada ali no jardim do castelo por algum tempo, até então que o corpo dela fosse recolhido, e ela foi então enterrada como uma pessoa indigente, mas dizem que ela estava totalmente desfigurada, e é assim que ela costuma aparecer nos jardins do castelo. E assim, pessoal, pessoas da nobreza não gostam de passear por aquele jardim, porque já viram uma mulher nua, com a pele muito manchada de sangue, com cabelos vermelhos muito longos, que faz jus, então, a Agnes, né? A fisionomia que ela teria em vida. Mas quando ela vira para essas pessoas, parece que ela tá com o rosto, assim, todo ensanguentado, totalmente desfigurada. Então, ela é um fantasma, uma aparição ali muito aterrorizante, e as pessoas não gostam muito de passear pelo jardim desse castelo. Então, é algo ali bem sinistro mesmo.
Então, pessoal, falando um pouquinho ali do Lord Darnley, né, ele também não teve uma morte ali muito boa, não. Cerca de 9 meses, né, mais ou menos 9 meses após a morte do Davi Rizzio, tá, em que ele foi o mandante, ele então, pessoal, também teve uma morte ali muito suspeita e que até hoje é uma morte bem comentada pelos pesquisadores, tá? Parece que em 2015 um grupo ali de pesquisadores teria até inocentado a rainha Mary. Parece que reuniram provas ali que ela não teria sido, né, a mandante do assassinato do esposo. Por quê? Como eu falei para vocês, o casamento deles era praticamente de fachada e depois da morte do Davi Rizzio, aí mesmo que a coisa piorou. Como eu contei para vocês também, o Lord Darnley, ele era um homem muito mulherengo, não respeitava a mulher que ele tinha em nenhum aspecto e vivia nos cabarés, né? Vivia ali com várias mulheres ali, naquela época também não tinham meios de prevenção para doenças sexualmente transmissíveis e nessa época, então, a doença que mais reinava ali e que denunciava, né, pelas feridas, pela queda de cabelo, era a sífilis e ele já estava ali extremamente contaminado por essa doença. Então, o que aconteceu, pessoal? Quando a rainha ganhou o bebê, ele então já estava ali demonstrando, né, essas características dessa doença. Então, ele acabou morando em outro lugar, uma propriedade ali deles também próximo da onde a rainha estava, e ele levou então seu fiel escudeiro para fazer a proteção dele. Era uma espécie de rancho, um rancho muito bonito, né? Obviamente, um lorde não iria morar em qualquer lugar. Ele então resolveu pegar um pouco do ar puro do campo para ver se ele melhorava. Já estava fazendo alguns tratamentos ali com ervas, né? Mas ele estava assim já extremamente deformado da doença. Dizem que ele estava assim em um estado muito crítico mesmo. Mas o que aconteceu? Em uma bela noite ocorreu uma explosão, teria ocorrido uma explosão nesse rancho onde ele estava e ele e o seu escudeiro foram encontrados mortos próximos de um pomar, com as roupas de dormir. Elas estavam assim em uma posição que eles já estavam, a metade do corpo já estava ali totalmente nu e a outra parte estava para cima, aquelas camisolas, né, já estavam muito levantadas, mas parece, pessoal, que essa explosão teria sido uma fachada e que eles teriam morrido por estrangulamento, porque a forma como os corpos foram encontrados deu a impressão que eles haviam sido arrastados de dentro de casa, porque as roupas estavam levantadas e a parte de trás do corpo deles estavam muito suja, né? Eles estavam muito sujos de terra, como se eles tivessem realmente sido arrastados. Porém, quem levou a culpa dessa morte? A rainha Mary Stuart, que na época parece que já não demonstrava mesmo nenhum tipo de afeto pelo esposo. Gostou muito de saber que ele estava com uma doença e que ele teria que ficar longe, pelo menos isso foi o que o pessoal comentou na época e eu não duvido, né? Como é que ela vai deixar uma pessoa assim encostar nela, né? Depois de tudo isso que ele fez, não só pela doença, mas por tudo o que ele fez para ela e para o amigo dela que morreu aparentemente de uma forma ali muito brutal, né? Ele foi, imagina, 57 facadas na frente dela, ela quase perdeu o neném. O parto dela, inclusive, pessoal, não contei para vocês, mas o parto dela foi adiantado por causa desse evento, porque ela ficou muito nervosa e o bebê acabou então nascendo um pouco antes do tempo. E aonde aquela história também ganha um pouquinho mais de força, tá? Uma história não comprovada, tá, pessoal? Que ela então teria perdido o bebê e pego então o bebê da criada. Mas isso até então é uma lenda, tá bom? Então, assim, o corpo, né, do Lord Darnley foi encontrado nessas circunstâncias e várias pessoas, então, que já eram contra a Mary Stuart, começaram, então, a mover ali alguns levantes contra ela e ela começou a ficar muito preocupada com isso. A situação dela piorou muito, pessoal, porque quando o Lord Darnley foi encontrado morto, uma outra pessoa que era próxima da rainha foi acusado, no princípio, de ter mandado matar. E ela, então, acabou se casando com esse homem 2 meses depois. Então, ali, quem respeitava um pouco ela naquela região, mesmo sendo protestante, acabou ficando com dúvidas do caráter dela e acharam realmente que ela tinha alguma coisa a ver com a morte do marido, porque o principal suspeito acabou se tornando, então, o terceiro marido dela. Esse homem se chamava, pessoal, o terceiro esposo da rainha, se chamava James Hepburn. Ele era o 4º conde de Bothwell, tá? Então, 2 meses depois, ela acabou se casando com esse homem. Muitas pessoas falaram que foi uma atitude muito impensada da rainha, até porque ela também não era apaixonada por esse homem. Ela, na verdade, estava em busca de proteção.
Ela acreditou que ela poderia estar protegida, ela foi então morar no castelo desse conde, que é o castelo de Bothwell, e foi esse castelo, pessoal, que precisou ser exorcizado. Esse castelo, após a morte, né, da rainha e também a morte do quarto conde, porque ele fugiu para um outro local e acabou sendo pego e também foi executado, tá? Algum tempo depois dela. Ela morreu primeiro do que ele. Então, esse castelo, até hoje, tá? Os funcionários ali daquela região, os turistas, estavam relatando que viam muito a rainha Mary subindo e descendo as escadas de forma repetitiva. Muitas vezes ela estava ali com roupas masculinas, tá? E que o conde de Bothwell também é visto ali junto com outras figuras nobres que são descritas ali dessa forma por causa da roupa de época que eles utilizam, e ali parece que eventos sobrenaturais aconteciam assim de uma forma muito violenta. E o que acabou acontecendo? Um sacerdote foi chamado para fazer um exorcismo no ano de 1980. Parece que depois desse exorcismo as coisas se acalmaram um pouco por ali, mas ele é um local ali um pouco evitado pelas pessoas da região. As pessoas que não moram ali, que gostam de assuntos assombrados como vocês e eu, com certeza vão ali para ver, né? Ver se eles conseguem pegar, para conhecer um pouquinho da história. Enfim, então ele é muito visitado hoje por equipes paranormais, que já foi comprovado ali por aparelhos que existe algo a mais ali sim, que o exorcismo amenizou um pouco a situação, mas que os supostos fantasmas ainda habitam esse castelo. Então assim, pessoal, a rainha acabou se casando com esse homem, só que pouco tempo depois, dizem, essa história não é comprovada, que ela acabou engravidando de gêmeos. Ela, então, acabou sendo presa, o conde conseguiu fugir, mas ela foi presa pelo seu meio-irmão, o Sir William Douglas, tá? Ele era filho só por parte de pai do rei James V, que era o pai da Mary Stuart. Ele, então, teve esse filho, né, considerado ilegítimo, mas que sonhava também com o trono da Escócia. E o que aconteceu, então? Esse homem tinha muita inveja da irmã dele e acabou organizando esse levante. Ela foi presa, foi levada para esse castelo de Loch Leven, tá? Onde ela ficou presa por algum tempo. Só que ela era uma pessoa muito carismática e o próprio irmão de William Douglas acabou ajudando ela a fugir, só que ela foi reconhecida pelo barqueiro, voltou novamente para a prisão. Dessa vez foi para uma torre, tá? Até eu vou mostrar aqui a foto para vocês dessa torre aonde ela ficou sem nenhum tipo de conforto. E ali, então, ela teria tido um aborto desses gêmeos, que já não estava tão no início da gestação. Parece que eram 2 meninos e eles estão enterrados na ilha onde fica esse castelo e também são vistos junto com o fantasma de Mary Stuart, que parece que vaga pela ilha em busca desses filhos gêmeos, porque ela no fundo se sentiu muito culpada por ter perdido esses bebês, porque ela não assinava a abdicação do trono de jeito nenhum. Ela já estava afastada do primeiro filho dela, que estava com cerca de um ano e meio de idade quando ela foi presa, e ela não aceitava abdicar do trono dela. O que aconteceu então, pessoal? Depois que ela perdeu esses bebês, essa história não é comprovada, mas assim é relatado. Depois que ela perdeu esses bebês, ela teve que assinar, então, ali um documento abdicando do trono, porque eles estavam ameaçando o filhinho dela, o James, né, que depois se tornou James VI da Escócia e primeiro da Inglaterra. Então, ela acabou ali ficando muito preocupada com ele, que já estava na mão de pessoas estranhas, sendo criada por protestantes, que era uma religião diferente da dela. Então, isso acabou deixando ela muito preocupada. Ela já estava com uma depressão pós-parto muito forte, tinha perdido muito sangue nesse aborto, e ela acabou, então, num momento de fraqueza e preocupação pelo filho, assinando esse documento, que mais tarde ela tentou revogar, porque cerca de 2 anos após que ela já estava presa nesse castelo de Loch Leven, ela finalmente conseguiu fugir, reuniu alguns homens ali para que, então, ela pudesse tentar conseguir o trono dela, mas ocorreu uma chacina, os homens ali perderam muito feio. Ela ficou novamente sozinha, sem saber para onde ir. Ela não queria voltar para a França, porque também tinha medo de ser pega por lá. Então, ela resolveu procurar quem? Sua prima, Elizabeth I. As duas sempre se comunicaram muito bem por cartas, tinham até uma certa amizade, uma simpatia uma pela outra. Só que, como todo mundo sabe, pessoal, Rainha Elizabeth I, ela foi considerada por muito tempo ilegítima depois da decapitação da mãe dela, da Ana Bolena. O rei Henrique VIII, então, se casou com outra mulher, teve o filho homem que ele tanto queria e, esqueceu da filha mulher que
ele acabou tendo com Ana Bolena porque ele dizia que não era filha dele, né? O que muitas pessoas afirmavam logo de cara que não tinha como não ser, porque ela era a cara dele, era muito parecida fisicamente com o pai, e ele não queria uma filha mulher, mas foi uma filha mulher que aí governou a Inglaterra por 44 anos, uma mulher de pulso muito firme, poderia ter ali os mais variados defeitos, mas defendia muito a sua nação. Tanto que hoje ela também é vista assombrando aí os castelos da Inglaterra, principalmente o de Windsor, aonde a própria Rainha Elizabeth II já viu ela várias vezes, mas isso é história para um outro vídeo, tá, pessoal? Então, enfim, a Mary acabou indo procurar a ajuda da sua prima, só que nessa época ela deu um tiro no pé, ela cavou a sua própria cova, porque a relação das duas já estava muito abalada, porque quando a Rainha Elizabeth I assumiu o trono, muitas pessoas não queriam que ela assumisse, porque a Inglaterra ainda tinha muitos católicos e eles torciam para quem? Para Mary Stuart. Então a Rainha Elizabeth I também tinha muito medo da Rainha Mary acabar conquistando ali o seu povo e acabar assumindo o seu trono, caso ela viesse sofrer algum atentado, porque pela linhagem real ela também tinha essa possibilidade, porque ela era sobrinha neta de Henrique VIII. Então isso tudo deixou a rainha com muito medo de ampará-la, mas ela acabou então aceitando. Ela deu exílio para Mary Stuart, só que esse exílio na verdade era uma prisão de luxo. Ela ficou presa em vários castelos da Rainha Elizabeth I com todo o conforto possível, mas ela ficou presa por 20 anos. E o que aconteceu, pessoal? Muitos pesquisadores falam que também por ingenuidade e também por pouco preparo político, porque a Mary Stuart, desde novinha, ela assumiu o trono da Escócia, digamos assim, com 6 dias de vida, que foi quando o pai dela morreu. Então, o que aconteceu? Ela não foi preparada para ser uma líder política, diferente da Elizabeth I. Ela não tinha um pulso político, ela foi uma criança criada com muito mimo, era uma princesa, literalmente uma princesa delicada, uma porcelana. E a Elizabeth I, ela já tinha esse jogo de cintura, ela já tinha mais astúcia, ela era politicamente preparada, porque desde muito cedo ela se interessou pelas políticas do reino, diferente da Mary Stuart, que foi criada para ser esposa de um rei e não propriamente uma rainha como ela era. Muitas pessoas falam que ela era uma pessoa muito ingênua, extremamente carinhosa. Só que outras pessoas já falam que, na verdade, ela era muito astuta também, que ela usava muito dessa fisionomia angelical, né, mas que no fundo ela estava articulando ali. Mas se for para você parar para pensar no ponto de vista dela, ela estava se defendendo de certa forma. Por quê? A rainha Elizabeth I, como eu falei, deixou ela presa nesses castelos. Ela não tinha liberdade nem para ver o filho. Então, que vida essa mulher tinha? Né? Ela estava ali ainda muito jovem, com 44 anos de idade, ela foi executada. Ela perdeu uma vida inteira, né, dentro de castelos com todo o conforto, mas era uma prisioneira. Então, a família dela, que estava na Escócia, estava então articulando um plano para libertar a Mary Stuart. Só que para libertar Mary Stuart, a rainha Elizabeth precisaria morrer, porque ela não autorizava a saída dela do castelo. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram trocar algumas cartas com a Mary Stuart, que achou que não estava sendo vista, porém, um homem de confiança da rainha, desconfiado ali com esse entra e sai de cartas, começou então a ler essas cartas antes de chegar na mão da Mary Stuart. E ali foi descoberto então que eles estavam organizando um atentado para matar a Rainha Elizabeth, para que a Mary fosse libertada e assumisse o trono da Inglaterra. O que aconteceu então, pessoal? A rainha descobriu essas cartas e em uma delas a Mary Stuart concordava com a família dela que ela dava sim a autorização para que a rainha fosse morta, porque ela precisava ganhar a liberdade dela, ver o filho novamente e também assumir o seu lugar na Inglaterra, porque parece que agora ela também já estava querendo esse trono, que a amizade que ela sentia pela rainha, na verdade, já estava se tornando ali algo muito doentio até, porque as duas, elas se tratavam ali com respeito, mas tanto uma quanto a outra, elas já tinham ali um sentimento de muita raiva interna que não era extravasada. Então, pessoal, ali foi o fim da Mary Stuart, porque a rainha descobriu, então, muito pressionada pelos seus ministros, porque logo que a rainha Mary foi para o castelo junto com a rainha da Inglaterra, a rainha então percebeu que haviam duas coroas para um único reino. Isso começou então
a gerar muito burburinho ali entre seus ministros que estavam o tempo todo buzinando para que ela fosse executada logo de início e ela não aceitava. Tanto é, pessoal, que ela não foi executada logo no início. Demorou 20 anos para ela ser executada, justamente porque a Rainha Elizabeth I não queria isso. Queria que as coisas fossem resolvidas de outra forma. Mas não foi assim que aconteceu. Quando ela leu essa carta, então ela autorizou a execução da Rainha Mary Stuart. Não teve mais conversa, mas mesmo assim parece que ela chorou muito depois que ela assinou esse documento onde ela autorizava a execução por decapitação. Dizem algumas pessoas que 2 horas após ela ter assinado, ela se arrependeu, mandou os cavaleiros irem atrás desse documento, mas já foi tarde demais. E quando chegaram lá, ela tinha acabado de ser executada. Dizem que a Rainha Elizabeth I gritava muito no outro castelo, que ela tinha sido induzida, que ela tinha, no momento de fraqueza, aceitado a decapitação, mas era uma coisa que ela tinha se arrependido muito. Mas, alguns dias depois também parece que ela falou que ou ela executava a prima ou a prima a executava e a Inglaterra precisava dela. Então, alguns dias depois, parece que ela já retomou ali a sua plenitude, digamos assim, e concordou com o ato que ela tinha autorizado. Então, assim, pessoal, como eu falei no início para vocês, foi uma decapitação pavorosa. No terceiro golpe de machado é que ela conseguiu ser decapitada, então muito sangue foi jorrado por ali. As pessoas que estavam ali próximas saíram horrorizadas, foi uma cena muito, muito feia de se ver. Então, são lugares que ficaram muito marcados mesmo, por sofrimento, por assassinatos, e esses locais até hoje são ditos como assombrados. Principalmente o castelo de Loch Leven, que foi aonde ela teria perdido esses gêmeos. O castelo, então, ali o palácio de Holyrood House, que é onde acontece esses fenômenos, e também, pessoal, outros locais aonde ela passou. Um outro local também muito assombrado, dizem, pela Rainha Mary, é o Haycock Hotel, tá? Esse hotel, eu acho que é assim que se pronuncia o nome, tá, pessoal? Ele fica em Wainsford, na Inglaterra. Até hoje ele é aberto, tá, para hospedagens. Tem partes ali, para não dizer praticamente ele inteiro. Ele é original da época e dizem que a rainha se hospedou ali e ela é vista ali próximo aos jardins do castelo. Dizem que ela já estava muito nervosa porque ela sabia que ia ser executada, então é um local onde guardou ali os momentos iniciais que ela soube que iria morrer. E esse local ali, pessoal, ele é muito assombrado, não só por ela, mas por outras pessoas da nobreza que já passaram por ali também. A rainha Mary Stuart, ela foi então executada no castelo de Fotheringhay. Eu acho que é assim que se fala, me perdoem, por favor, se estiver errado, mas eu acho que é assim, Fotheringhay, tá? Onde ele foi. Existe ainda hoje uma parte do local aonde ela foi executada, ela é até protegida por uma cerca. Essas pedras são originais da época e parece que justamente ali ela foi então executada, e essa área ela é protegida. E esse local, pessoal, também é um local onde fortes eventos sobrenaturais acontecem. A rainha novamente é vista por ali, tá? Então é um local onde tem muitas histórias, quedas de temperatura, vultos, gemidos. Uma mulher muito parecida com ela é vista andando por ali, sempre muito pensativa, com um rosário na mão, que era o que ela usava, e esse rosário até faz pouco tempo ele foi roubado, tá, pessoal? Ladrões conseguiram furtar esse rosário, que tem aí, uma história, um valor histórico ali muito forte, que infelizmente foi perdido. Então ela é vista com esse rosário também nesse local. Então, assim, pessoal, a nobreza tem muitas histórias assombradas justamente porque são locais que carregam esse tipo de memória. Execuções por decapitação, muito sofrimento, são muitas privações, Eles eram extremamente ricos, mas eles também perdiam muita coisa boa da vida deles em nome de uma coroa. Então, hoje a Rainha Mary ela é vista, assim, como uma rainha mártir, que lutou pela sua religião, como lutou pela sua coroa, e que ela teria sido morta injustamente, porque tem pessoas que falam que ela não planejou a morte da rainha, outros falam que ela planejou sim, mas foi para poupar a sua própria vida, que ela estava apenas se defendendo. Então, deixo aí para vocês essa pergunta. Rainha Mary Stuart era inocente, não era inocente?
esses locais aonde eu passei para vocês que são assombrados, eles são mesmo, ou isso é fruto da imaginação das pessoas? Eu vou dar minha opinião, eu acredito sim, não duvido que principalmente castelos medievais sejam ainda habitados por espíritos que não desapegaram, né, daquela época ali de glória, né, que eles tinham. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado um pouquinho. Foi uma aula de história também, não deixou de ser, tá? E eu peço novamente aquele like de vocês, a inscrição também. E nos sigam aí, né, na nossa rede social. A gente hoje tá somente com o Instagram. Segue lá, então, @Mistérios do Tempo Oficial, tá bom? Se puderem também compartilhar esse vídeo, ajuda muito o nosso trabalho. Tá certo, pessoal? Foi um prazer enorme estar com vocês, é sempre um prazer enorme, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!